seja bem-vindo a mais uma aula do Intelexcel. Eu sou Karine Lago e hoje nós vamos conversar sobre salvamento de arquivos na nuvem, especificamente sobre o OneDrive. Hoje em dia a gente fica ouvindo de nuvem o tempo inteiro e é por um bom motivo. Ele vai garantir a alta disponibilidade desse arquivo para você, ou seja, você não precisa estar nesse computador que eu estou aqui agora para acessar esse arquivo que está salvo aqui. Eu posso simplesmente salvá-lo no OneDrive e acessá-lo de qualquer lugar, da minha empresa, do aeroporto ou de qualquer lugar. Quando você deixa disponibilidade nesse nível, você está preparado para qualquer tipo de situação que exija os arquivos que você tem. E é para encorajá-los a fazer isso e mostrar algumas boas práticas que eu uso há muitos anos. E eu vou mostrar um arquivo para vocês aqui que eu uso há muito tempo. E como que é legal utilizar alguns recursos de nuvem que estão disponíveis e quase nunca a gente lembra de utilizá-los. Então vamos começar primeiro fazendo uma tarefa bem básica. Esse arquivo está salvo no meu computador e eu vou salvá-lo no meu OneDrive. Eu não quero mais ele apenas localmente. Então eu vou vir aqui em Arquivo e vou salvar ele em uma das minhas contas do OneDrive. Aqui eu tenho a conta do Intelexcel e a minha conta pessoal. Eu vou colocar na conta pessoal e vou mudar o nome dele aqui para Gráficos Salvando na Nuvem. Quando eu salvar, ele vai aparecer lá na minha pasta do OneDrive, que é essa daqui. Ele já veio para cá, salvo em 11/5, às 18h56. E essa pasta nada mais é do que uma pasta do meu computador. Tá vendo? Aqui eu tenho o OneDrive e aqui eu tenho o meu computador, área de trabalho e tudo mais. Só que além de estar disponível aqui localmente no meu computador, ele também está lá na nuvem. Aqui eu estou logada na mesma conta que eu salvei o arquivo, que é o karinelago@outlook.com. Essa é a minha conta de e-mail pessoal. E se eu der uma atualização aqui, eu já consigo ver o gráfico que eu salvei aqui. E eu posso abrir esse arquivo aqui na nuvem. Deixa eu fechar primeiro esse daqui. E ele vai abrir o Excel Online. Então, além de não precisar ter o arquivo localmente comigo, por exemplo, num pendrive, eu também não preciso ter o software instalado. Eu consigo ter grande parte dos recursos do Excel aqui disponíveis para mim no Excel Online, acessado diretamente do OneDrive ao abrir o arquivo aqui. Eu nem expliquei o que esse arquivo se trata, né? Esse é um arquivo que vai acompanhar o novo livro do Intelexcel, que fala sobre gráficos. Então, aqui a gente tem vários gráficos. Só para deixar vocês mais curiosos ainda sobre o livro. E agora eu posso editar esse arquivo da maneira que eu quiser e onde eu tiver. Atualmente, 95% dos meus arquivos eles ficam na nuvem. Toda a criação que eu faço, todo o trabalho novo que eu tenho, está tudo no meu OneDrive. E uma coisa legal também é essa. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu OneDrive pessoal. Ele tem muitas pastas. Atualmente eu estou usando 86 GB de 1 TB que eu tenho, porque eu tenho a assinatura do Office 365 que te dá 1 TB de armazenamento. E apesar de ter 86 GB aqui, eu não deixo esses 86 GB no meu computador. A minha pasta do OneDrive, eu vou selecionar os arquivos, ela tem só 86,8 megas. O esquema que eu utilizo no meu OneDrive é deixar todos os arquivos temporários do lado de fora. Então tem até pouca coisa desorganizada aqui, que depois eu vou organizar. E tudo que já está organizado, estruturado, eu já sei onde encontrar e está tudo no meu OneDrive, lá na nuvem. Esses 86 GB aqui. Então, aqueles arquivos que estão para fora são esses aqui. E essas pastas, eu escolhi não fazer o upload deles aqui no meu OneDrive. Como que eu faço isso? Isso é uma configuração na hora de instalar o OneDrive. E você também consegue ter acesso a ela aqui em configurações. E o que isso vai me trazer de benefício? Eu não preciso ficar preocupada com disponibilidade de espaço no meu HD. Por exemplo, hoje muita gente está usando SSD. Aqui nesse computador eu não tenho SSD, então eu tenho muito espaço disponível ainda. Mas aqueles que usam SSD, que é muito caro comprar um grande, e normalmente ele vem de 120 GB, 240 GB e por aí vai, armazenar arquivos na nuvem pode te ajudar a economizar espaço. E outra vantagem também é que você pode pegar esse arquivo que você colocou na nuvem e compartilhar com outras pessoas através desse compartilhar aqui. Por exemplo, eu vou compartilhar comigo mesmo, que eu estou no meu OneDrive particular, e eu vou convidar agora o Karine Lago do Intelexcel para poder editá-los. Aqui eu posso escolher só exibir ou editá-los, eu quero editá-los, e os destinatários não precisam de uma conta da Microsoft para editar. Quando ele compartilhar, ele vai enviar um link para a Karine, então eu não preciso ter trabalho de enviar o arquivo. Então vamos lá no e-mail, no Outlook, e o arquivo já chegou para mim, que foi enviado para karine@intelexcel.com.br. Se eu clicar aqui, eu vou copiar esse link e abrir em uma nova janela privativa, porque eu estou logada ali no meu outro OneDrive. Aqui eu estou abrindo o Excel Online sem precisar logar em nada.
estou na minha conta da karine@intelexcel.com.br, que não está vinculada ao Excel Online. E eu consigo visualizar e editar esse arquivo pelo navegador. E todas as alterações que eu fizer aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui alteração, ela já foi salva, eu simplesmente fecho. E agora eu mudei para o Excel Online, onde o karinelago@outlook está conectado, que é o dono desse arquivo, o proprietário dele. E a gente já consegue ver a alteração que o karine@intelexcel fez. E nessa faixa cinza aqui, se alguém tiver com esse arquivo aberto, ele vai mostrar que o convidado está editando online. Então, você consegue ver e controlar o acesso desse arquivo também. Essa é outra vantagem de utilizar arquivos na nuvem. Depois que você já estiver utilizando os arquivos dessa maneira, você pode aprimorar o seu envio de e-mails utilizando os arquivos que estão lá. Por exemplo, vamos escrever um novo e-mail, eu vou mandar para mim mesma, e eu vou anexar aqui um novo arquivo que está na web, no meu OneDrive pessoal. Aqui eu vou ter acesso a todas as pastas que tem lá no meu OneDrive e aos arquivos. Eu vou colocar primeiro o arquivo que a gente estava editando, para vocês verem que, quando você insere um arquivo que está na nuvem, ele é anexado como link. Ele não vai como anexo do e-mail. Ou seja, você não usa espaço de hospedagem ou espaço do e-mail da pessoa que está recebendo esse arquivo. Por exemplo, e muitas vezes eu acho que acontece isso, a gente manda o arquivo para alguém e retorna uma mensagem falando que a caixa de entrada da pessoa está cheia. Um dos benefícios é esse, você consegue mandar grandes arquivos pelo e-mail sem necessidade de armazenagem, nem da sua parte, nem da parte da pessoa. Vamos anexar um outro arquivo aqui que está no computador para vocês verem a comparação. Esse arquivo aqui está no meu computador. Quando eu faço isso, a gente consegue ver que está indo 34 kbs para karine@intelexcel. Hoje em dia, eu não anexo mais arquivos desse jeito. Eu deixo tudo na nuvem e envio diretamente para a pessoa. No e-mail que chegar lá no karine@intelexcel, veja só, ele veio como um anexo normal. E quando eu abro, ele vai me mandar lá para o OneDrive. E se eu quisesse o arquivo localmente, era só vir aqui nos 3 pontinhos e escolher baixar. Posso salvar. Ele veio aqui para o meu computador. Eu vou abrir o mesmo arquivo no Excel localmente. Qual é a vantagem de não fazer isso? Eu vou mostrar uma usabilidade agora que eu venho fazendo há anos. Aqui nos meus arquivos, eu tenho esse arquivo daqui, que eu uso, eu nem sei há quanto tempo mais. Mas ele é um arquivo de armazenamento de algumas informações que eu tenho. Ele é maior que isso, ele tem 5 páginas. Eu editei ele aqui para preservar as informações que tem nesse arquivo mais para baixo, para não expô-las. Mas é um arquivo que a gente consegue ver que eu uso desde 2014. E a gente tem uma listagem de todas as alterações que eu fiz nesse arquivo até ontem, às 11h38 da noite. E se eu clicar em alguma dessas alterações aqui, eu consigo ver o conteúdo dessas versões e passar a utilizá-las também. Então, a grande vantagem de utilização do salvamento de arquivos na nuvem é essa: você consegue ter todo o histórico de alterações de um arquivo. Como que eu fiz para ver isso? Eu vim nos meus arquivos, escolhi o arquivo que eu quero abrir, cliquei com o botão direito e vim em histórico de versão. Alguns arquivos que você acabou de colocar no seu OneDrive, por exemplo, esse gráfico que a gente salvou na nuvem aqui, se eu vier no histórico de versão dele, ele vai mostrar uma versão antiga, que foi inserida hoje, 11h57, e uma alteração para o usuário anônimo, que foi o karine@intelexcel, que editou ele sem estar logado no Excel Online, que fez essa alteração daqui. Só que concorda que, para fazer um arquivo desse daqui, eu demorei mais de um dia, porque tem várias planilhas aqui, e eu com certeza tinha várias outras versões aqui, só que como eu fiz localmente, eu não tenho essa informação para poder utilizar. Portanto, esse tipo de prática é ótimo quando você tem, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um arquivo, esse arquivo final da minha monografia na pós-graduação que eu fiz na UFMG. E se eu tivesse um histórico de versão, eu não precisaria ter esse final, porque na nuvem tudo é atualizado na hora, se eu estivesse utilizando o Word Online, por exemplo. Eu fiz essa monografia em 2014 e eu não estava usando tanto o OneDrive nessa época. E eu não vou ter o histórico de versão dela aqui, eu acho. Só tem uma versão que é a que eu estou abrindo agora. E mais nada. Então, eu acho que vocês vão concordar comigo que uma das vantagens disparadas de utilizar arquivos na nuvem é ter essa possibilidade de versionamento dos seus arquivos e parar com essa prática de ficar salvando arquivos final 2, final 3 e se bagunçar todo. Diante do que a gente conversou aqui hoje, onde nós falamos sobre salvamento de arquivos na nuvem
compartilhamento, autorização de edição e histórico de versões dos seus arquivos, atrelado a um bom serviço de nuvem, que é o OneDrive, que por trás dele tem a Microsoft, que é só uma das maiores empresas do mundo, depois de usar ele durante todo esse tempo, desde 2014 até hoje, e armazenando os mais de 86 GB aqui, eu me sinto segura para falar para vocês que o salvamento de arquivos na nuvem é uma das melhores práticas atualmente. É claro que você precisa ter redundância sempre, e para alguns arquivos muito importantes, eu faço redundância sim, ou seja, eu deixo ele salvo em mais de um lugar, seja em 2 nuvens diferentes ou localmente, mas eu os incentivo a começar a utilizar essa prática, que não é nova, já está ficando muito velha e que é muito vantajosa. Escreve aqui nos comentários se você já usa arquivos na nuvem e se esse vídeo esclareceu alguma coisa sobre esse assunto. Nos vemos na próxima aula e tchau, tchau!